Muito obrigado, pastor Arilton. Que importante mensagem para a nossa saúde. E nesse momento agora, nós temos o privilégio de estarmos em oração. Por isso eu quero convidar você a, nesse momento, já entrar em contato através das redes sociais, mande ali os seus pedidos, faça ali os seus agradecimentos, que nós estaremos orando por todos eles e alguns estaremos também trazendo aqui para esse programa para juntos intercedermos ao Senhor. Quero aproveitar a oportunidade de fazer um convite muito especial para você. Hoje, quarta-feira, é dia de culto nas nossas igrejas, nas igrejas adventistas do sétimo dia, e você é o nosso convidado especial. Você não é mais uma visita, você já é nosso convidado. Você precisa estar entrando em contato com as nossas igrejas para conhecer um pouquinho mais do plano de Deus para a sua vida. Mas você possa estar perguntando assim, mas aonde? Onde que eu vou encontrar uma igreja? Será que tem uma igreja aqui perto da minha casa? Sim, certamente tem uma igreja adventista aí perto da sua casa. Como que você vai fazer para encontrá-la? Simples, é muito simples. Você vai entrar no site encontreumaigreja.com e ali você vai colocar o seu endereço ou o seu bairro e você vai ver que existe uma igreja bem pertinho aí da sua casa. E aí, juntos, poderemos adorar ao Senhor, não apenas através de uma rede virtual, ou talvez de uma televisão, ou de um celular, mas adorar ao Senhor na sua casa, na casa do Pai. E você sempre será muito bem-vindo na casa do Pai. Nós hoje vamos trazer mais alguns pedidos, agradecimentos que aqui foram feitos e quero trazer o pedido aqui do Antônio Maia. Ele diz assim, ó, que prazer é ouvir o querido pastor Arilton. Estivemos juntos em uma série de estudos, Ensinos de Jesus e Bíblia Fácil. Que legal! E ele diz assim, ó, paz e graça a vocês. Amém. Deus seja louvado, Antônio. E continue firme, continue buscando cada vez mais a vontade de Deus para a sua vida. Também nós temos aqui um pedido que é relacionado à família Costa e essa pessoa diz assim, ó, boa noite, irmãos em Cristo, ou nesse caso, bom dia, né, também. Peço oração para a minha vida espiritual e para meu lar. Beijos e abraços, que Deus abençoe a todos. Amém, amém. Estaremos orando para que Deus possa continuar conduzindo a sua vida espiritual e também o seu lar para cada vez mais pertinho de Jesus. O Jaime diz assim, ó, bom dia com Jesus. Amém. Bom dia, Jaime. Que todos nós tenhamos um excelente dia na companhia de Jesus. Também a Sueli, ela diz assim, ó, peço oração por meus filhos, William, Fanny, Raine. William, Fanny, Raine, Fabrício, Victória e Daniel. Ela está pedindo oração pelos seus filhos. Certamente ela deve colocar os seus filhos diante de Deus, sabe especificamente as necessidades de cada um, mas o mais importante é lembrar que nosso lugar é sempre nos braços do Pai. Então, nesse momento, entrega-se aos braços do Pai. Por que não se entregar? Por que não sentar ao lado de Jesus? Clamar a Jesus para que Ele ande conosco e assim poder colocar em prática o plano e o sonho que Ele tem para a nossa vida. Eu quero levar você, mais uma vez, a uma breve reflexão na palavra de Deus que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o verso 7 e 8, diz assim, ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Que bênção, né? Como aqui Jesus está falando no contexto da oração.
como é importante nós buscarmos, nós pedirmos. Algumas pessoas podem falar assim, mas Deus já sabe tudo que eu preciso, antes mesmo de eu falar, Deus já sabe. Sim, Deus já sabe, mas é justamente na oração que nós temos a oportunidade de desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Por isso que é importante, Jesus mesmo fala assim, pede, busca, bate na porta, insista, pois Deus tem o prazer de ouvir os seus filhinhos. E por isso, nesse momento, nós precisamos colocar em prática, nós precisamos falar com o nosso Deus. E se você pode, feche os seus olhos, se não pode, mantém-se conectado e concentrado nesta oração. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez, nesta manhã, temos o privilégio de estar diante da Tua presença, poder Te buscar, abrir o nosso coração, colocar diante da Tua presença, Senhor, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, as nossas angústias. E por isso, Senhor, nós clamamos agora para que ouve cada uma das orações dos corações dos Teus filhinhos que se encontram conectados e ligadinhos nesse momento, Pai. Por favor, atende conforme a Tua vontade, continue colocando em prática o Teu plano na nossa vida e nos ajude, Senhor, a estar cada vez mais pertinho de Jesus. Pois é em nome de Jesus que nós entregamos a nossa vida e nos colocamos em Tuas mãos. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, amigos, estamos agora no momento do estudo da Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Ao longo desses dias, estamos estudando uma série do livro do Apocalipse, a respeito dos 7 selos. E a cada dia estudamos e aprendendo um pouquinho mais a respeito dos selos que o Cordeiro abre. Seja muito bem-vindo a esse estudo, pegue a sua Bíblia e vamos lá para Apocalipse capítulo 5 e capítulo 6, aprender um pouquinho mais a respeito desse importante tema. Mas antes de avançarmos no estudo dos 7 selos, eu queria fazer 2 convites para você. O primeiro convite é para hoje à noite. Hoje é quarta-feira e todas as quartas eu estou na Igreja Adventista do bairro Perequê, em Porto Belo. Então atenção aí, você que mora na cidade de Porto Belo, aqui em Santa Catarina. Todas as quartas às 8 da noite eu estou na Igreja Adventista do 7º dia do bairro Perequê. Vou dar o endereço para você agora. É na rua Olinda Peixoto, número 611, tá bem? Rua Olinda Peixoto, 611. Esse é o nosso endereço. Hoje eu estarei lá para estudarmos mais um tema do livro do profeta Daniel. E você é o meu convidado, tá bem? Você que mora na cidade de Tubarão e cidades vizinhas, o convite também é para você, para o domingo à noite. Todos os domingos à noite, eu estou na Igreja Adventista Central de Tubarão. A nossa igreja fica na rua Luiz Martins Colasso, 570. Vai aparecer o nome direitinho para você aqui no GC. Rua Luiz Martins Colasso, 570. A nossa igreja fica ao lado do Colégio Adventista, no centro de Tubarão. Todos os domingos, 8 da noite, a gente está lá para estudar com você um capítulo do livro de Daniel. E você é o meu convidado para esse momento especial de estudo da Palavra de Deus. Eu vou deixar para você aqui uma chave Pix, que é o nosso e-mail, para você fazer a sua doação. É doe@primeirodeus.com.br. Pegou aí? doe@primeirodeus.com.br. Use essa chave Pix para fazer a sua doação para o nosso programa. Para mantermos esse programa no ar, dependemos da sua ajuda, dependemos de contribuições voluntárias. Faça a sua doação através dessa chave e nos ajude a manter esse programa no ar. Muito obrigado a você que já é um patrocinador do nosso programa, que já tem feito as suas doações. Muito obrigado por isso, tá bem? Pegue a sua Bíblia agora e vamos então para o nosso estudo a respeito dos selos do livro do Apocalipse. Chegamos agora ao 3º selo. Estamos vendo que quando o Cordeiro abre esses selos, cavalos surgem. Hoje vamos ver mais um cavaleiro surgindo, detalhes especiais que nos ajudam a entender o que está acontecendo com a igreja cristã nesse período de tempo. Mas antes de avançarmos no estudo,
quero convidar você para nós orarmos, pedindo a bênção do Senhor para o estudo que teremos agora. Você ora comigo? Nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Deus Espírito Santo continue conosco e agora abrindo nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação, para que entendamos e pratiquemos a Tua vontade em nossa vida. Cuida, Pai, de todos nós agora e abençoe cada amigo e cada amiga que ora comigo para esse estudo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter orado comigo. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia no livro de Apocalipse e vamos avançar com o nosso estudo. Hoje vamos então repassar o capítulo ou o terceiro selo, O terceiro selo do livro do Apocalipse. Entramos já no capítulo 6 de Apocalipse. E os versos 5 e 6 assim dizem: Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Você sabe que o Apocalipse foi escrito em linguagem simbólica, e nós temos que interpretar os símbolos para compreender a sua mensagem. Talvez em algum momento você já tenha se perguntado: por que, pastor, o Apocalipse foi dado em símbolos? É pelo mesmo motivo que Jesus contava parábolas. Jesus certa vez explicou: para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Essas palavras significam que o conhecimento das parábolas está patente apenas para o profundo e sincero investigador. Alguém que não tem interesse pela verdade, alguém que não almeja o reino do céu, ele não compreenderá os ensinos de Jesus. Mas todo aquele que busca com sinceridade descobrir a vontade de Deus para a sua vida, ele vai entender o que Jesus ensinou nas parábolas. O mesmo se dá com o Apocalipse. Esse livro foi escrito em símbolos, e esses símbolos nos ajudam a entender a mensagem principal do livro do Apocalipse. É por isso que nós temos que desvendar os símbolos para entender o seu significado. A abertura dos selos que estamos vendo até aqui fala a respeito de eventos que teriam lugar na história da igreja cristã. E agora, quando se abre o terceiro selo, aparece ali um cavalo preto e o seu cavaleiro tem uma balança em sua mão. Bom, esse cavalo preto ele está em contraste com o cavalo branco que nós vimos na abertura do primeiro selo. E quando estudamos o primeiro selo, nós vimos que esse branco, o símbolo da pureza, falava da pureza doutrinária da igreja cristã apostólica. De forma contrária, o cavalo preto fala agora sobre um período de trevas espirituais, onde a verdade de Deus seria substituída por dogmas e tradições humanas. Então, esse cavalo preto, ele nos alerta a respeito de um tempo difícil pelo qual a igreja cristã passaria. Já esta balança na mão do cavaleiro vai medir o trigo e a cevada. Só que eles estão sendo vendidos por um preço semelhante. O que isso significa? Bom, vamos então à interpretação. O cavalo preto, ou terceiro selo, ele cobre os anos 313 ao ano 538. O que aconteceu no ano 313? Nós já vimos aqui no estudo de ontem que foi o momento em que Justiniano, imperador de Roma Ocidental, ele vai então, imperador de Roma Oriental, ele vai então assinar um decreto declarando o Papa ou o Bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas. O que aconteceu no ano 313 que marca a abertura ou início desse período terceiro selo? Nós temos aqui
a assinatura do Edito de Tolerância de Milão, quando agora, num processo lento, o cristianismo passa a ser declarado a religião oficial do Império. E esse período vai durar até o ano 538, quando nós temos o início daquilo que chamamos supremacia papal. Os papas dominaram durante toda a Idade Média. De acordo com os livros de Apocalipse e também Daniel, esse domínio se estenderia por 1260 anos. Pois esse domínio começa precisamente no ano 538 e ele vai se estender até 1798. Ele termina com a prisão do Papa Pio VI, aprisionado por ordem de Napoleão Bonaparte. E ele começa no ano 538. E nós vamos ver então o que assinalou o início dessa supremacia papal no ano 538. Então, esse período, 313 a 538, aconteceu a corrupção da fé cristã. Por isso, um cavalo negro, preto. O bispo de Roma vai começar a dominar ao final desse período e será uma época marcada pela fome e miséria espiritual. Por que marcado por fome e miséria? Por causa da escassez da palavra de Deus. Interessante que este selo está em paralelo com a igreja de Pérgamo, a terceira igreja do Apocalipse. E a igreja de Pérgamo é classificada no Apocalipse como uma igreja que fraquejou, ou seja, uma igreja que se afastou da verdade. Inclusive, na carta à igreja de Pérgamo, é declarado que lá na cidade estava o trono de Satanás. Essa expressão trono de Satanás alude a vários templos pagãos que haviam na cidade. E ali as pessoas adoravam a esses deuses pagãos, esquecendo-se do Deus verdadeiro. Então, foi uma época de corrupção da fé cristã. E nesse período da abertura do terceiro selo, vários dogmas e tradições começaram a ser incorporados à fé cristã. A Igreja Romana começou a aceitar tradições, cerimônias do paganismo, e isso corrompeu a fé. Um exemplo disso, por exemplo, é a crença na missa e na doutrina da transubstanciação. O que acontece na doutrina da transubstanciação? Se estudamos a Bíblia em João capítulo 13, nós vemos que Jesus, ao instituir a ceia do Senhor, ele diz que o pão é símbolo do corpo e que o cálice com suco de uva é símbolo do seu sangue. Apenas símbolo. Mas a Igreja Romana ensina que na doutrina da transubstanciação, ou seja, na celebração da missa, ocorre a transubstanciação, onde o corpo ali, onde o pão é o próprio corpo de Jesus e o vinho é o próprio sangue. Desta maneira, o Cristo é crucificado mais uma vez. Isto fere frontalmente o ensino da palavra de Deus, especialmente do apóstolo Paulo, ao declarar que Cristo morreu uma só vez por todos e aparecerá sem pecado. Cristo morreu uma única vez por todos e não pode morrer em cada missa celebrada. Mas você percebe que esses dogmas e essas tradições começaram a ganhar espaço dentro da igreja? A fé começou a se corromper. Quando a Bíblia fala uma medida de trigo e 3 medidas de cevada por 1 denário, nós temos que entender que o trigo era o alimento dos nobres e a cevada o dos pobres. Agora você tem uma medida de trigo sendo vendida de igual forma por 3 medidas de cevada por 1 denário. Ou seja, nós temos uma equiparação de um alimento bem diferente com um alimento pobre. Ou seja, aqui na realidade é uma substituição das verdades da palavra de Deus por ritos e tradições humanas. Vejamos, por exemplo, as doutrinas pagãs e tradições pagãs que começaram a ter lugar na igreja cristã nesse período. Em 313 é assinado o Edito de Tolerância de Milão,
quando nós temos agora um processo de oficialização da igreja cristã como igreja oficial do Império. Isso concedeu paz aos cristãos, mas ao mesmo tempo abriu-se uma porta para que a fé fosse corrompida. No ano 321, para ser exato, no dia 7 de março daquele ano, nós temos o primeiro decreto dominical da história sendo promulgado. E isso foi feito por Constantino, imperador romano. Com a promulgação desse decreto dominical, estavam agora se enfatizando e incentivando os cristãos a adorar a Deus no venerável dia do sol, o domingo, o primeiro dia da semana. É por isso que daí vem a expressão em inglês Sunday, dia do sol. O sol já era adorado pelos pagãos no Antigo Testamento e agora a igreja traz o culto para o dia do sol, porque os pagãos adoravam o sol. Então agora coloca-se a celebração do culto cristão num dia que os pagãos já tinham como sagrado. E isso colocou de lado completamente a verdade do quarto mandamento da lei de Deus, que exige de nós a observância do sábado. Se você pegar a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, você vai aprender que o sétimo dia foi colocado por Deus como um dia santo, o sábado. É no sábado que nós devemos descansar de todas as obras, assim como Deus descansou. É o sábado, dia especial de culto e adoração dos fiéis filhos de Deus. Foi assim ao longo de toda a história bíblica e deve ser assim ainda hoje. Mas, infelizmente, as religiões cristãs estão colocando o sábado de lado e tentando fazer do domingo um dia cristão, um dia de adoração. Então, tudo começou aí, no ano 321. No ano 364, no Concílio de Laodiceia, a igreja tomou uma posição mais severa com relação ao domingo e à sua santificação. No ano 370, tivemos o início dos cultos aos santos. E agora, para cada dia, há um santo na igreja romana. Isso é uma cópia do que acontecia no paganismo, onde eles adoravam os seus deuses. Olhe, por exemplo, para a cultura grega, que atribui deuses a sentimentos, às estações e etc. Essa cultura pagã foi ganhando lugar dentro da igreja cristã e agora os santos começaram a ser cultuados como pessoas ou seres que podem mediar entre nós e Deus. Mas enquanto isso, a palavra de Deus afirma claramente que existe um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só Cristo é o nosso mediador, ninguém mais. As pessoas que viveram com Jesus, como os apóstolos, por exemplo, por mais santos que eles tenham sido, eles estão mortos aguardando a volta de Jesus. Não há um verso na Bíblia indicando que Pedro, Paulo, Tiago, João estejam já no céu e possam interceder por você. Não existe isso na Bíblia. Mas, infelizmente, a igreja romana acabou aceitando esse culto, esta adoração aos santos e tornou esses personagens mediadores entre nós e Deus. No ano 400, começou-se a tradição de orar por quem já morreu. Veja, a gente não tem que orar por quem já morreu, porque Deus pode atuar no coração de uma pessoa enquanto ela está viva. Decisões por salvação ou perdição são tomadas enquanto há vida. Quando a pessoa morre, o seu caso foi decidido ou para ação, ou para a salvação, ou para a perdição. A palavra de Deus diz que os vivos sabem quem hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. A Bíblia compara o estado do morto a um sono, e eles estão dormindo até o dia da ressurreição. Mas no ano 400, começaram agora a ensinar que você pode orar por quem já morreu. Você percebe que vários dogmas e tradições, sem qualquer apoio da Bíblia, foram se insinuando dentro da igreja cristã até se estabelecerem? Avançando aqui nas datas, no ano 530 foi inventado o dogma do purgatório.
um local de tormentos eternos. E é claro que essa ideia foi criada para amedrontar as pessoas e tentar, de uma forma movida por medo, trazer as pessoas para o cristianismo. Mas não é isso que deve trazer uma pessoa a Cristo. A gente não segue Jesus pelo medo. Nós não nos tornamos cristãos por causa do medo. Nós respondemos ao amor que Deus manifestou por nós. Assim, ao longo dessas datas, várias tradições foram sendo incorporadas à doutrina cristã. Quando se abre ainda o terceiro selo, é ouvida a mensagem: mas não danifiqueis nem o azeite, nem o vinho. O azeite na Bíblia é um símbolo do Espírito Santo. O vinho na Bíblia é um símbolo do sangue de Cristo. Ou seja, a palavra de Deus, a mensagem a respeito da verdade, da doutrina e do Cristo, deveria ser conservada na íntegra. A mensagem de salvação não poderia ser danificada, deveria ser guardada, mantida. Mas lentamente, um movimento de apostasia estava se insinuando dentro da igreja. Aqui está o ato que vai assinalar o início desse terceiro selo. Justiniano, que era imperador de Roma Oriental, vai declarar o bispo de Roma cabeça de todas as igrejas. Isso aparece na segunda edição do seu Códex, publicado no dia 16 de novembro de 534. Aparece uma carta escrita por Justiniano ao Papa João II, no qual ele reconhece o Papa como cabeça de todas as sagradas igrejas. Esse foi um largo passo dado no sentido de colocar a autoridade nas mãos do bispo de Roma. Passados 5 anos, nós tivemos depois, então, do ano 533, quando é colocado, então, como cabeça de todas as igrejas, nós tivemos a expulsão dos ostrogodos da Itália. Você se lembra que na estátua do rei Nabucodonosor de Daniel capítulo 2, ali haviam 10 dedos dos pés e esses 10 dedos falavam a respeito das 10 tribos bárbaras que finalmente provocariam a queda de Roma. Esta invasão das tribos minaram a autoridade do Império Romano Ocidental, provocando a sua queda em 476. Assim, sai de cena o imperador e entra em cena o Papa. Mas, para que o papado pudesse estabelecer todo o seu poderio, essas tribos bárbaras que agora dominavam Roma deveriam ser submetidas. E 7 delas já haviam aceitado a autoridade dos papas, mas os érulos, vândalos e ostrogodos não. E é por causa disso que os exércitos de Roma, aliados a estas 7 tribos, provocaram a expulsão dessas 3 tribos de Roma. E a última delas a ser expulsa foram os ostrogodos, exatamente em fevereiro de 538. Assim, o caminho estava aberto em fevereiro de 538 para o início daquilo que nós chamamos o domínio papal, que duraria, segundo a profecia de Daniel e Apocalipse, até o ano 1798. E por 1260 anos, ao longo de toda a Idade Média, nós testemunhamos a autoridade dos papas perseguindo os cristãos, perseguindo os chamados hereges e dissidentes, perseguindo as pessoas que não aceitavam os dogmas do catolicismo. Esse foi um período escuro para a igreja cristã, um período de grandes dificuldades. A escritora norte-americana Ellen G. White, no livro Grande Conflito, página 42, declarou: a igreja naquele tempo encontrava-se em terrível perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênção em comparação com isto. Alguns dos cristãos permaneceram firmes, declarando que não transigiriam. Outros eram favoráveis a que cedessem ou modificassem alguns característicos de sua fé e se unissem
aos que haviam aceito parte do cristianismo, insistindo em que este poderia ser o meio para a completa conversão. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Cristo. E sob a capa de pretenso cristianismo, Satanás se estava insinuando na igreja a fim de corromper-lhe a fé e desviar-lhe a mente da palavra de Deus. Este texto retrata a decadência da igreja na abertura do terceiro selo, tipificada pelo cavalo preto que foi visto quando o Cordeiro abriu o selo. Sim, amigos, dos anos 313 a 538, lentamente a igreja se afastou da pura doutrina da Bíblia e começou um processo de aceitar dogmas e tradições vindas do paganismo. Esta obra ainda se estendeu por mais anos na Idade Média, mas veremos mais detalhes a partir da abertura do próximo selo amanhã. Por hoje, você entenda que esse terceiro selo fala de um cavalo preto e da fé corrompida. Também fala da nossa necessidade de cuidarmos para que aquilo que nós cremos e pregamos esteja de acordo com um assim diz o Senhor, e seja de acordo com aquilo que está escrito na palavra. Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, eu queria que hoje você pensasse: aquilo que eu tenho praticado como cristão está fortemente alicerçado na palavra de Deus, naquilo que ela ensina? As crenças que eu partilho possuem fundamento bíblico? Sim, meu amigo, sim, minha amiga. Vivemos hoje um tempo de difícil prova, como no passado. Somos tentados todos os dias a aceitarmos ensinamentos que não possuem apoio na Bíblia. E eu e você, se queremos ser cristãos segundo o coração de Deus, nós precisamos atentar para as verdades que a palavra de Deus ensina e não para aquilo que o homem acha ou por tradições que se estabeleceram ao longo de muitos anos. Eu espero que eu e você tomemos hoje a decisão de permanecermos leais ao Senhor e à sua palavra. Ora comigo. Nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos em nossas mãos a Tua palavra. Podemos estudar e conhecer a Tua vontade. Não permita, Senhor Deus, que a nossa fé se baseie em crenças populares, em dogmas, tradições que não tenham o apoio da Bíblia, mas nos ajude a sermos cristãos bíblicos e a confiarmos unicamente na Tua palavra como fonte de verdade. Dai-nos a Tua bênção para esse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.